Queridos amigos, que alegria mais uma vez podemos estar com a sua presença no programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje nós vamos ver um caso muito interessante que envolve fascinação. Cada capítulo nós gravamos em 2 programas, 2 vídeos, para que possamos realmente estudar de maneira mais aprofundada sobre as instruções que o nosso querido André Luiz tem trazido, que logicamente tem sido um grande complemento para o livro dos médiuns. Então o capítulo hoje é fascinação, e eu tenho a certeza que nós vamos aprender muito com André Luiz, Hilário Silva, sobre o comando de auros. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais um capítulo iniciando, 2 vídeos deste capítulo. Este é o primeiro vídeo em torno do capítulo 23, Fascinação. É uma alegria muito grande poder fazer parte deste projeto desde o livro Nosso Lar. Há mais de 10 anos que iniciamos a gravação e depois, posteriormente, a regravação daquele livro, e o nosso público fiel, a família da TV A Caminho da Luz, a família do CEPAC, cada dia aumentando, com mensagens tão carinhosas, que alegria. E lembrando que no capítulo 9 deste livro, nós vimos um pouquinho sobre possessão, e hoje nós vamos ver sobre fascinação. É muito interessante o capítulo de hoje, o livro todo é fascinante. É uma aula aplicada, uma aula avançada sobre mediunidade. Queridos amigos, vamos relembrar que agora Auros, André Luiz e Hilário Silva retorna naquela primeira casa espírita. Ao longo desse livro, nós estudamos 2 casas espíritas. A primeira era dirigida pelo encarnado Raul Silva. E ele tinha como amigo espiritual o espírito de Clementino. Era uma casa altamente organizada. Hoje nós vamos ver no trabalho mediúnico que tem uma assistência composta de 2 casais e um senhor. Uma senhora já deu comunicação, mas é muito interessante que é uma comunicação anímica do próprio espírito dela. Nós aprendemos muito na lição do capítulo passado. Agora nós vamos ver o que é uma fascinação que vai ocorrer com a outra senhora. Então nós vamos ver como isso vai processar, como é que Raul vai interceder, como é que os espíritos vão auxiliar. Vale a pena a gente estar atento a esse capítulo. Vamos acompanhar. Capítulo 23º, Fascinação. Levantara-se a dama de esquisita maneira e, rodopiando sobre os calcanhares, qual se um motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, inspirando piedade. Então nós estamos diante de uma senhora que passa por esta enfermidade espiritual, está ali num lugar certo para poder receber auxílio. Interessante que o meu pai há pouco disse que este livro estuda 2 centros com características diferentes. Não tem um melhor do que o outro, cada um conforme o seu amparo espiritual e cada um prestando a sua ajuda às pessoas que lá iam. E essa senhora, ele dá até um exemplo que parecia que tinha um motorzinho rodopiando sobre os calcanhares e ela caiu em convulsão. Então nós estamos vendo que dentro do centro espírita, eu me lembro uma vez, eu era jovem ainda, eu dava água no passe e uma senhora incorporou dentro da sala de passe. E eu não tinha visto até então o que seria. Era uma mediunidade desregrada, tanto é que passaram anos, nunca mais vi essa senhora. E talvez se vê hoje, talvez não a reconheça mais. Já tem mais de 15 anos essa história. E aquilo me impressionou muito. Então, às vezes, para quem não participou de um mediúnico, quem não viu uma médium dando passividade a um espírito, pode não compreender perfeitamente o que André Luiz está nos dizendo. Mas quem está no mediúnico compreende perfeitamente a descrição. Um outro ponto interessante que o André disse,
que realmente dessas duas casas é difícil dizer qual que é a mais organizada, porque as duas casas são tuteladas por espíritos superiores, não é? E as duas casas estão ligadas a nosso lar. Mas nós sabemos que o movimento espírita requer um pouco mais de atenção nos trabalhos mediúnicos. Médiuns precisam estudar um pouco mais, dirigentes precisam se preparar um pouco mais. É hora do dirigente ter também companhia de espíritos que dirijam a casa. Nós estamos vendo casas espíritas dirigidas por encarnados que não têm contato algum com os espíritos. Isso é muito complicado, não é? É muito difícil. Então, aqui está uma dica de que as casas, agora aproveitando o retorno depois da pandemia, rever alguns critérios que seja importante para o trabalho junto com a espiritualidade amiga. Continua a lição. Jazia sob o império de impassíveis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente a atuação de uma delas que, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar-lhe a existência. O que me chamou a atenção é que foram entidades, no plural. Ela não estava sendo obsediada por uma, e uma delas, chegando mais próximo, gerou esse tumulto. O André, isso é uma coisa muito comum. Nós vemos também entre os encarnados, não é? Quando a pessoa está sozinha, raramente ela arruma uma confusão. Ela arruma uma confusão quando ela está diante de um grupo de pessoas, porque a pessoa se fortalece. Então nós vemos isso, por exemplo, principalmente nas brigas de torcidas organizadas. Talvez se aquelas pessoas estivessem sozinhas, pouco elas fariam para arrumar encrenca. Mas como elas estão em grupo, parece que aquilo dá um sentimento de força. E a gente tem percebido, e isso é uma questão bíblica, nós vamos ver aquele jovem lunático que ora caía no fogo, ora caía na água. Jesus mesmo citava que tratava de uma legião de espíritos. Então é comum que eles se organizam para prejudicar alguém. Mas há alguém que tem mais interesse. É essa entidade que queria matá-la. Foi isso que eles perceberam. E percebemos também, num caso extremo, por exemplo, igual estudamos no livro Libertação, e já está disponível aqui no canal desde o prefácio de Emmanuel até o último capítulo daquela obra. Por exemplo, Margarida estava sendo envolvida por 60 entidades infelizes. Então nós percebemos, era cedo, à tarde, à noite, de madrugada, eram magnetizadores e por aí afora, pessoas que eram estudadas no mundo espiritual, porque às vezes a gente acha que a ignorância campeia no meio dos obsessores e não é realidade, existem faculdades no mundo espiritual com esse objetivo. Então nós estamos diante de um estudo fascinante no dia de hoje. Continua a lição. A infortunada senhora, quase que uivando, à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul, que exorava a bondade divina em silêncio. Coreando pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante, sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Então nós estamos percebendo, Raul Silva, ele desde o primeiro capítulo que se fala dele, em todas as oportunidades, André Luiz diz, é uma pessoa comedida, é uma pessoa que dirige com muita firmeza doutrinária, com muita responsabilidade. Então isso é muito importante de levarmos em conta. Ele se impressionou com aquele caso? Não, porque quem trabalha num trabalho mediúnico naquela época, com as portas fechadas, hoje a obsessão é diferente. Lá no Perdão, existe uma sala atrás do palco que a parede é desse tamanho,
e o dia que alguém quiser ver, eu levo para ver, uma casa centenária desse tamanho, que tinha finalidade de colocar pessoas que estavam com processos obsessivos, que precisavam de 6, 7 homens fortes para pegar uma pessoa e segurar, e às vezes não dava conta. Então hoje o processo obsessivo é diferente daquela época. Ainda tem casos igual dessa senhora? Tem. Vamos num sanatório para ver. O que mais tem no sanatório é pessoas igual ela, rodopiando, vendo espírito, conversando com espírito. A gente fala que é louco, mas não é, tá vendo espíritos. Lógico, a cabeça precisa de um ajustamento. Então Raul Silva ficou impressionado? Não, porque quem trabalha num trabalho mediúnico, principalmente naquela época, isso era muito comum. Isso era muito comum, não tem nada de anormal no caso que estamos vendo. Porém, é uma pessoa infeliz. Quem passa pela fascinação é uma pessoa muito infeliz, ainda mais amparada por espíritos infelizes que de tempos em tempos agravam o seu sofrimento e o seu martírio. Inicia o começo do capítulo dizendo que se tratava de uma mulher que tinha convulsões. Eu já mencionei que a convulsão é o mesmo aspecto do epilético que nós vemos no Evangelho. Então nós percebemos que a ciência só vai conseguir avançar no tratamento dessas pessoas quando trabalhar nas questões espirituais. Então nós que trabalhamos nessa área, então a convulsão, por exemplo, né, ela faz com que o espírito pegue ao pescoço da pessoa e pegando ao pescoço, é natural que a língua muitas vezes se enrole. Então há todo um preparativo para lidar com essas pessoas. E é interessante que quando acaba aquele momento da convulsão, nós percebemos que ficam algumas marcas vermelhas no pescoço da pessoa. Então a ciência, que ainda reluta em tratar os epiléticos, de tratar as pessoas que têm a convulsão com remédios apenas, é uma pena, porque não vão conseguir. Temporariamente, começa a se dar aqueles remédios que acabam inibindo a ação do espírito. Mas, em compensação, a pessoa sai do orbe, a pessoa sai da sua condição natural, a pessoa vive como uma dementada. Por isso que é comum, às vezes, você pegar uma pessoa que começa a tomar esse tipo de remédio, você fala uma coisa para ela e diz, o que é? A cabeça dela funciona num estágio muito lento. Os espíritos vão tentando penetrar na mente da criatura até conseguir. E os médicos vão trocando remédio. E tem muitos obsessores que o objetivo é deixar a pessoa também desse jeito, porque a pessoa já fica alienada ao mundo, já não consegue mais expressar o sentimento, as suas necessidades. E o caso da epilepsia, neste mesmo livro, na casa do Raul Silva, nós vimos um personagem que também na Assembleia passou por essa situação. Sim, por isso que nós dissemos que a questão convulsiva é uma questão espiritual, não é uma questão médica. Ela chega numa condição médica quando é lesado a sua questão do seu cérebro, que aí precisa, sim, em determinados momentos, medicamento. Mas o medicamento não pode ser para a vida toda. Nós temos que tratar essas criaturas espiritualmente, tratar os espíritos. Vamos relembrar que a convulsão entra dentre aqueles casos que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, menciona sobre a obsessão, é a possessão, onde o espírito tem uma ação muito grande. Lógico que são inimigos do passado, lógico que um prejudicou o outro numa vida anterior, e agora é o momento do resgate. E as casas espíritas têm esse papel de se preparar com os médiuns devidamente para auxiliar essas pessoas. Isso é muito interessante nós notarmos. Continua a leitura. Aulus e o irmão Clementino, usando avançados recursos magnéticos, interferiram no deplorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se de certo modo da enferma que continuou, ainda assim, dominada por ele, a estreita distância.
Olha, André, uma coisa que eu gostaria de mencionar que eu acho interessante, esses casos, quando acontecem no centro espírita, lógico que são casos provocados pelos benfeitores espirituais, que faz com que aquela entidade se aproxime, que eles possam ajudar. Veja, ali é natural que quando ocorre isso no centro, vai aquele monte de gente para socorrer. Vamos relembrar, Raul estava ali em prece, porque sabia que estava tendo o auxílio espiritual de Clementino e de Aulus. Olha que detalhe importante, que a gente não pode deixar de esquecer. Eles estavam ali exatamente tentando conter aquele obsessor para que pudesse levar para o tratamento. Mas antes disso, havia necessidade daquele espírito receber um pouco da ectoplasmia do médium, se fortalecer um pouco, para que pudesse receber ajuda. Então nós vemos que nós temos muito a aprender com a literatura espírita, já que nós somos novatos no que tange as questões espirituais, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida. Agora, um adendo no que o meu pai disse. Toda casa espírita tem esse amparo espiritual? Não. Nem todas. Infelizmente, muitas casas espíritas com brigas internas fazem com que saísse um benfeitor e entrasse um pseudo-benfeitor dirigindo as atividades. No caso aqui, é uma casa muito amparada, muito protegida, muito séria. Após reerguer a doente, auxiliando-a a sentar-se rente ao marido, nosso instrutor deu-se pressa em explicar-nos. É um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio recolher neste santuário de prece, em transes como este, seria vítima integral da licantropia deformante. Muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. A semelhantes vampiros, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Licantropia significa um espírito que passa a sensação para o encarnado de um animal. Então nós vemos, por exemplo, no sanatório, determinadas patologias em que aquele doente parece que está uivando, parece a semelhança de um cachorro, de uma cobra no rastejar. Então a licantropia não deixa de ser um processo de fascinação. E ela só não entrou neste quadro por conta do tratamento no centro. Era um obsessor que estava usando do magnetismo que ele possuía, era um magnetizador, e junto dele se associou vários comparsas contra ela e estavam ali procurando humilhá-la, diminuí-la, gerando todos esses males. E o quadro só não era mais desfavorável por conta do centro espírita. E é interessante também, André, nós notarmos que baixava a sua posição vibratória, dando oportunidade para que esses espíritos se aproximassem dela. Então eles sugestionavam a ela
alguns aspectos de vícios que ela tinha. Isso fazia com que ela derrubasse o seu padrão vibratório e automaticamente eles tinham mais facilidade pelo vampirismo de se aproximar e de fazer com que as coisas acontecessem. Dos casos que nós estamos vendo neste livro, esse é um dos mais sérios, porque a maioria dos outros eram obsessores que se sentiram traídos, que se sentiram magoados. Aqui nós já estamos falando de possessão. Não é uma obsessão sutil, não é uma obsessão simples, nós estamos falando de espíritos que dominam a técnica de hipnotizar, de magnetizar e até da licantropia. E só não conseguiu neste caso por conta do tratamento no centro. Isso é importante de confirmarmos aqui esta informação dada por André Luiz, ou melhor, por Aulus e transmitida por André Luiz. Para nós darmos continuidade na leitura, eu vou relembrar que num determinado momento ele fala da patologia mental nos manicômios, né? Esse livro foi escrito e publicado em 1955. Então nós vamos relembrar que naquela época não era hospital psiquiátrico. Às vezes algumas pessoas novas dizem, mas eles ainda estão na ideia do manicômio? Não, nós estamos lendo uma obra que foi publicada em 1955. Aqui vai mais um esclarecimento que é importante. E é interessante que a mesma editora que publicou este livro substituiu outras palavras porque disseram que não estava em contexto, e uma dessa, por exemplo, não mexeu. Então a gente vê que usamos até a edição antiga, porque infelizmente de 2012 para cá, muitas obras do Chico, de Emmanuel, de André Luiz e outras foram adulteradas pela editora, mudando nomes, termos e sentidos. E adulteradas mesmo. Apesar de alguns tentar dizer que é a nova qualificação da linguagem portuguesa, não é verdade. Porque você pode mudar uma palavra por outra, mas você não tem o direito de mudar o texto. Não é? Isso é importante nós aqui mencionarmos. Continua. Ao passo que a doente gemia, de estranho modo, amparada pelo esposo e por Raul, que se esmerava no auxílio. Hilário, espantado, indagou: tão doloroso fenômeno é comum? Muito generalizado nos processos expiatórios em que os espíritos acumpliciados na delinquência descambam para a esfera vibratória dos brutos, esclareceu nosso orientador, coadjuvando em benefício da enferma, cujo cérebro prosseguia governado pelo insensível perseguidor, como brinquedo em mãos de criança. Eu me lembro que uma vez Chico Xavier disse ao Rui Marta, o presidente da Casa Espírita do Caminho, em Lisboa, que nós, os espíritas, tínhamos uma visão muito distorcida do mundo espiritual. E vendo esses exemplos todos, eu creio que o Chico estava corretíssimo, como em tudo que o Chico falava. Realmente nós temos uma visão muito distorcida. Olha a visão que André Luiz está nos dando. Um caso igual uma mulher dessa é comum aqui no Centro Espírita também aparecer no atendimento fraterno, aparecer para tomar um passe, aparecer para pedir ajuda na Casa Espírita. E ele pergunta, é comum vermos uma pessoa sofrendo tanto que sofre, passando pelo que passa? E aí nós vemos que é muito generalizado este tipo de processo, e é importante dizermos, ela não é vítima. É importante nós dizermos isso, porque quando eu olho à primeira vista, o que eu imagino? Uma mulher, diante de um casamento, diante dos filhos, diante da família, passar por isso. Se eu não compreendo a reencarnação, Deus é injusto, Deus é vingativo, Deus privilegia um, negligencia outros. Não. Na lei divina, não há espaço para erros, equívocos, margem de dúvidas, cada um conforme a lei de ação e reação. No Livro dos Espíritos, vamos nos lembrar que é uma pergunta que Kardec projeta: os espíritos interferem em nossos pensamentos? Os espíritos respondem:
muito mais do que vós o imaginais. Na grande maioria das vezes são eles que vos guiam e dirigem. Então nós percebemos aqui que o que nós estamos lendo aqui é exatamente uma cópia fiel daquilo que os espíritos responderam para Allan Kardec, porque essa mulher era como um brinquedo em mãos de criança. Olha, quando nós falamos que uma criatura é vítima, nós temos que entender, como o André acabou de explicar, que não existe vítima. Agora, como é que ela pode ser ajudada? Com remédio de tarja preta? Não. Ela pode ser ajudada levando o padrão vibratório dela, por exemplo, onde ela possa estudar numa casa espírita, ela possa ir trabalhar na sopa, na comida fraterna, ela pode ir amanhã ajudar as pessoas a costurar, ajudar as pessoas a confeccionar enxovaizinhos para bebês. Então ela tem uma grande oportunidade de usar o seu tempo para coisas nobres. Agora, essa mulher sempre foi fútil, com referência ao pensamento. Então, isso fez com que ela se tornasse uma presa fácil. E ela é tão fácil que os espíritos manipulam do jeito que querem. E ele dá esse exemplo que é muito sério, é como um brinquedo na mão de uma criança. Então nós vemos aqui a gravidade quando nós somos de maneira superficial numa sociedade onde só pensamos em shopping center, onde só pensamos em comprar as coisas, onde só pensamos em futilidade, em festas, em vícios. Então nós também temos que fazer a nossa parte. Não é só achar que Deus está equivocado, não. Nós somos irresponsáveis. Deus permite que cada um de nós encontremos os caminhos pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso trabalho. No Centro Espírita eu tenho muitos que trabalham comigo, que vieram em situações penosas e que hoje estão super bem, trabalhando, se esforçando, estudando. Agora, para os dirigentes espíritas eu tenho um recado. O dirigente espírita tem que colocar normas dentro de uma casa espírita, colocando o estudo como primordial e obrigatório. Na nossa casa espírita, o CEPAC, não tem nenhum voluntário, não gosto de voluntário. Voluntário vem o dia que quer, a hora que quer, do jeito que quer e faz o que quer. Aqui não, que tem norma, tem disciplina, como eu aprendi com Chico Xavier. E tem que estudar, tem que saber o que está fazendo. Então, outro dia uma senhora me perguntou, Sérgio, eu posso ir trabalhar da sopa? Eu digo, não. A senhora vai primeiro para o grupo de estudo e depois a senhora vem para a sopa. Ela disse, por quê? Eu falei, porque a casa espírita, ela tem como função as suas obras assistenciais, que é colocar em prática aquilo que nós aprendemos na teoria do Evangelho de Jesus. Então as pessoas têm que se atentar a isso, que é muito importante. Vamos dar continuidade aqui na leitura. E por que não separar de vez o algoz da vítima? Calma, Hilário, ponderou o assistente. Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Recordemos o ensinamento de nosso Divino Mestre. Não basta arrancar o joio, é preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Não há dor sem razão. Atendamos, assim, à lei da cooperação.
sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Essa pergunta de Hilário Silva, eu acredito que quem fez foi Emmanuel, no mundo espiritual, para que nós entendêssemos. Porque toda vez é o coitado do Hilário Silva que pergunta isso. Em todo caso, nesse livro, ele pergunta, mas não tem como afastar? Não tem. Isso é para nós que chegamos no centro espírita e falamos assim, ó, eu estou com um problema obsessivo, eu quero que o centro espírita resolva meu problema. Isso aqui é para nós, não é para Hilário Silva, não. E fala, não tem. São raízes, o processo obsessivo é igual uma amizade, ninguém constrói uma amizade de um dia para a noite. Um processo de ódio também é assim, e para romper não é só cortar, não. E uma coisa engraçada é que todo processo de inimigo é porque já foram amigo. O in foi acrescentado por alguma situação que se criou no passado. E o que August vem explicar que é muito interessante, olha, Hilário, nós temos que saber o passado. Aí que está o grande problema, não é? Se nós soubermos o que essa mulher fez, talvez nós iríamos, deixa ela sofrer mesmo, porque ela merece, não é? É a mesma coisa um filho que nós recebemos no seio de nosso lar. Se nós soubéssemos quem é o nosso filho, será que a gente receberia com amor, com desdém, com receio? Se eu soubesse, por exemplo, que ia reencarnar na minha casa Hitler, será que eu teria todo esse amor para receber esse espírito no seio do meu lar? Olha que coisa interessante, né? E amanhã esse espírito começa a ter os problemas, a gente fala, coitadinho, sofre tanto, é vítima. Então nós temos que analisar. E é isso que August vem dizer, André, não tem como se analisar o presente sem analisar o passado. Então isso é uma coisa importante. O passado e o presente, ou o presente e o passado, ele se faz exatamente naquele momento da reencarnação, porque nós trazemos o passado que vive no nosso presente. E aí a gente vê o papel diferente de Hilário Silva e de André Luiz. Hilário Silva faz a pergunta que nós faríamos, nós os encarnados, mas não tem como desvencilhar, está sofrendo muito, vamos já pôr um de um lado, outro do outro. E André Luiz, neste momento, já faz perguntas mais voltadas para o mundo espiritual, mesmo porque, pela sua trajetória, começando no livro Nosso Lar, nós vemos que é um espírito que também estudou do outro lado, não ficou parado no tempo e no espaço. Então essa pergunta, tem como romper? Não tem. Lembremos o que Jesus diz, e aí Aulus vem, traz Jesus, traz o conhecimento que Allan Kardec nos deixa, e ficamos fascinados com a aula que Aulus dá para todos nós. Raul, sob o controle do mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante, recordando-lhe as vantagens do perdão e incutindo-lhe a conveniência da humildade e da prece. Aflito, como não querendo perder o fio da lição, meu colega abeirou-se de nosso orientador e alegou: todavia, para colaborar em favor desses irmãos em desespero, será suficiente o concurso verbalista? Primeiro ponto, Raul Silva agindo com naturalidade. Era um caso difícil, era um caso complicado, não houve tumulto, todo ele resolvendo junto com o esposo dela, sem que a casa perdesse a harmonia. Isso é muito importante de mencionarmos. Ele procurou, por preces, conceitos bíblicos orais, levar um acalento para a encarnada e para o espírito. E vem Hilário Silva e diz, apenas pela fala, esse espírito vai demover séculos de ódio? E agora nós vamos ver a resposta de Aulus. Não lhes estendemos simplesmente palavras, mas acima de tudo o nosso sentimento. Toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura, estamos doando em favor deles a nossa boa vontade,
através do Verbo nascido de nossos corações, igualmente necessitados de plena redenção com o Cristo. Nós vemos aqui que, diante dessa pergunta, a resposta é: a palavra não significa nada se a pessoa que está a empregando não usar o amor. É o sentimento do amor colocado nas vibrações das palavras é que faz com que aquela pessoa receba aquele auxílio que ela tanto necessita. O André já mencionou que todos os casos que nós já estudamos nesse livro, não apenas os casos das pessoas convulsivas, mas todos os casos de processos ligados ao passado, aonde ainda se há um ódio muito grande, nós percebemos que todas elas foram tratadas com amor. Por quê? Porque esses espíritos, por mais rude que seja, por mais que não queira que ninguém ajude essas pessoas, quando se vê fortalecida pelo amor, envolvida pelo carinho, essas pessoas se curvam, porque elas também estão em sofrimento. Um obsessor também sofre, porque ele está ali, na verdade, tentando fazer a lei de Talião do Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. Você me fez isso, eu vou te fazer também pior. Então nós percebemos que dentro de uma casa espírita séria, com trabalho de irmãos altamente preparados, que consequentemente vão ter a companhia de espíritos altamente preparados, nós vamos notar o quê? Nós vamos notar que o obsessor se sente acariciado, ele se sente confortado. Não é a maneira de desprezo ao obsessor e de carinho à vítima, não. Os dois, numa casa espírita, recebem o carinho por igual. Então é isso que Aulus explica a Hilário Silva. E para o vídeo que vem, o próximo vídeo, a continuidade desse capítulo, Aulus vai revelar um pouquinho da onde nasceu essa antipatia entre esse obsessor e essa mulher. Nós vamos ver que é uma história bem antiga, não nasceu há um século atrás, igual algumas histórias que nós vimos neste livro. Não, a história é bem mais adiante. E, num tom demasiado significativo, Aulus acrescentou: analisando o pretérito ao qual todos nos ligamos, através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Não seria lícito guardarmos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra ninguém, porque na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores por liquidar. Interessante. Ele fala, olha, o julgamento, ele tem que tomar muito cuidado, num caso desse ou em qualquer outro, porque nós não sabemos as características que estão por detrás daquela situação, o que foi feito, o que foi falado, o que foi realizado e a forma com que a outra pessoa sentiu e lidou aquilo. Isso é fabuloso. Outro ponto que também julgo muito importante na fala de Aulus, que em vez de perdermos tempo e energia sabendo o que aconteceu, o que foi, em que época foi, como é que nós devemos agir? Com caridade, levando para aqueles espíritos, tanto o encarnado quanto o desencarnado, um pouco do quê? De alívio, de amor, é o que eles precisam. É sentir novamente que aquela situação pode sim ser modificada. Interrompendo a conversação, nosso instrutor lançou-se ao amparo eficiente da dupla em desesperada contenda.
Para o cuidado fraterno de que dava testemunho, a doente e o perseguidor mereciam igual carinho. Aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma e em breves instantes o verdugo começou a falar através dela numa algaravia cujo sentido literal não conseguíamos perceber. Então aqui nós vemos que se torna repetitivo a explicação, mas é necessário, porque para nós aprendermos, nós temos que ter esse processo da autorrepetição, né? Então ele volta a dizer aqui que para resolver esse problema tem que tratar o obsediado e o obsessor. Os dois com muito amor, com muita alegria. Os dois têm que ser tratados nas dimensões da bondade. E aqui então começa a haver o auxílio. Aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma. Por quê? Desobstrução. Porque o obsessor estava agarrado à sua garganta. O verdugo começou a falar através dela, numa algaravia, cujo sentido literal não conseguíamos perceber. Então a entidade, como se ela tivesse agarrada ali ao pescoço, falando as impropriedades, criminando ela do que ela fez do passado. É aquele processo natural de quem está com o coração magoado. Então aqui há necessidade da ação espiritual sobre o obsessor, e aí tem que ser os bons espíritos que agem dessa maneira. Então nós vemos Raul Silva, que estava ali atuando para auxiliar a parte do corpo físico. Então o trabalho em conjunto é um trabalho dos dois planos. Vamos acompanhar, porque nós estamos já no final desse vídeo e depois teremos ainda o complemento no próximo vídeo, né? Entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira se lhe extravasava do ser. Raul Silva, a seu turno, recolhendo impressões idênticas pela dura inflexão da voz com que as palavras eram pronunciadas, procurava serená-lo quase em vão. Observando a enferma completamente transfigurada, e assinalando-nos a muda interrogação, Aulus se deteve por alguns minutos a auscultar o cérebro do comunicante e o da médium, como a sondar-lhes o mundo íntimo, e em seguida voltou para junto de nós. Aqui então nós vemos, uma coisa muito interessante, que às vezes passa desapercebido, Então, enquanto Aulus estava vendo Clementino agir para com o espírito obsessor, Raul Silva agir para com aquela senhora que estava encarnada, Aulus começa a auscultar o pensamento do espírito e da médium. Isso é uma coisa muito interessante, você vai entender no nosso próximo vídeo. Porque isso é uma coisa importantíssima. Eu gostaria de realçar novamente algo que eu já tenho falado e muito. Um dirigente de uma sessão mediúnica tem que saber o que está fazendo. Tem que saber como agir. Tem que saber como interferir. Porque essa ideia de achar que nós estamos numa sessão mediúnica, que nós estamos numa casa espírita e os espíritos têm que resolver os problemas, é indigno. No mínimo, indigno. Então nós temos que gastar algumas horas do dia para começarmos a ler, a nos preparar. Ninguém é obrigado
a ir para uma sessão mediúnica. Eu falo isso para os nossos trabalhadores. Mas se você aceita fazer um curso de mediunidade para sentar numa mesa, ou para conversar com os espíritos, ou mesmo para aplicar passe na sessão mediúnica, você tem que se preparar. Então nós temos que fazer a nossa parte. É isso que nós vemos aqui de maneira muito interessante. Olha quando ele diz também, entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira lhe extravasava do ser. O espírito naquele momento estava totalmente irado. E não é fácil você conter um espírito dessa natureza. Por quê? Porque nós já vimos que agora Aulus está auscultando o pensamento dos dois, com certeza ela também está pensando coisa que não devia, porque ela também não aprendeu a perdoar e acha que estava certo no que fez, e isso logicamente vai trazer esse atrito cada vez maior, né? Então, nós vamos continuar essa lição no próximo programa. Então já vai ficar aqui a curiosidade, porque vamos ver no próximo programa o que levou que eles criassem este elo. Que alegria ter a sua companhia. E aqui no vídeo do YouTube eu peço a tua ajuda, tanto no vídeo quanto para o canal. Seu like, o joinha é muito importante, o seu comentário no vídeo, não apenas no chat, no vídeo, o que achou, sua opinião, ou mesmo a cidade de onde está falando. Inscreva-se no canal, habilite as notificações. Todo vídeo novo, toda live que estivermos, você receberá a notificação de que estamos ao vivo. Por isso que a gente bate sempre nessa tecla. Se inscreva no canal, habilite as notificações, compartilhe para que outros corações possam estudar conosco. Você já segue eu e o nosso querido Sérgio no Instagram e no Facebook? Ainda não? Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar as minhas redes sociais e as dele. E ali você vai poder ver o tamanho da atividade que o CEPAC hoje realiza aqui na cidade de Itapira. Assistencial, doutrinário, comunitário, e você pode nos ajudar se tornando um membro do canal. O membro do canal é uma plataforma do Google, portanto você vai ajudar por mês e na sua fatura do cartão de crédito vai vir uma conta do Google, vai o dinheiro para eles e eles mandam para a conta do CEPAC. Então ali você pode escolher o período que vai nos ajudar, o valor que você pode nos ajudar e estar ajudando diretamente a causa que nós aqui abraçamos. Então você pode ser um colaborador. E o nosso WhatsApp é 19 997 782794. Também aguardo o seu contato pelo WhatsApp. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse capítulo maravilhoso, que na verdade o capítulo 23º, dividido em 2 programas, esse é o primeiro. Fica aqui o nosso convite para você não perder a continuidade. Se porventura você assistiu o programa de hoje, eu vou pedir para você na página da TV A Caminho da Luz assistir desde o prefácio. É muito importante, é uma forma sequencial do que acontece em 2 casas espíritas e o trabalho sério que nós vamos ver em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de todos. Estamos encerrando o programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um beijo no coração de cada um. Até o próximo programa.